Para adorar o Senhor e estar meditando na palavra. A nossa comunhão tem sido preciosa por conta da presença de Jesus Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor. Que nenhum de nós venhamos perder o foco principal, que é Cristo, que é o seu amor. E se Ele não operar em nós, a gente vai apenas ter um feriado qualquer. Mas eu creio na graça multiplicadora do Senhor, como nós lemos ontem, na misericórdia dEle, que é do interesse dEle trabalhar na vida do seu povo, na vida da igreja. E assim então que o Senhor coloque em nós o interesse, a fome, a sede, e nos convence, irmãos, que a gente precisa muito do Senhor. Como carecemos do Senhor, como somos carentes dEle. É nesse espírito que queremos abrir a palavra em Filipenses capítulo 2, verso 1 em diante. Vou pedir para a nossa irmã proceder à leitura. Filipenses capítulo 2, verso 1 em diante. Então, todos que puderem estar com a gente aqui, em oração, e antes de ler a palavra, vamos orar. Pai, nós queremos derramar a nossa vida diante do Teu trono, na Tua presença, Pai. Nós queremos ser hoje um terreno trabalhado, adubado pelo Espírito Santo, para que a boa semente da Tua palavra, do Teu Evangelho, caia nos nossos corações e nasça e cresça e frutifique para a Tua glória 30, 60, 100 por um. E é obra do Espírito Santo, Deus. E assim rogamos, Pai, nos ajude a entender. Só Tu podes falar aos nossos corações. Glorifica a Cristo, Pai. Nos dá ouvido para a Tua voz. Nos capacite. E nos capacite, Pai, a promover o Teu reino, a Tua glória, para a propagação do Evangelho, para alcançar vidas. Gera em nós, Senhor, por Tua graça, a vida de Cristo, a Tua vontade e o Teu querer. Nós nos sujeitamos ao Senhor, clamando a Tua misericórdia. Amém. Todos. Filipenses capítulo 2, verso em diante. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Continua. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade.
Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Palavra bendita, que diz tudo o que nós estamos tentando compartilhar, testemunhar, e onde o Espírito está trabalhando, né, da obra de Jesus Cristo. A nossa referência é Jesus Cristo, única, suficiente, que opera e que nos incentiva a fé, que nos incentiva a ser parte da igreja, a amar o Senhor, a amar o próximo, a promover o reino de Deus aqui na terra, a promover o amor. E nós temos esse modelo glorioso de Deus, algo divino, algo majestoso, que é revelado para nós, seres humanos. Que outrora nós estávamos no pecado. Eu quero chamar o meu assessor, Cláudio Morandi, por favor, vem aqui à frente. E assim, então, ele vai me ajudar. Ali tem alguns objetos dentro daquela sombrinha. Por favor, traga para mim. E assim, o reino de Deus, ele vai operar em nós. Mesmo que na nossa incredulidade, na nossa cultura, na nossa tradição, na nossa religiosidade. E muitas vezes barreiras são formadas em nosso redor para a gente ficar preso a tanta coisa. Tira o que está aí dentro, por favor. Assim nós precisamos ser despertados pela palavra, pelo Evangelho, porque Jesus, sendo Deus, se fez homem. Um de cada vez, por favor. E assim, o pecado toma conta da nossa vida. Eu quero ilustrar com vocês que o pecado é essa garrafa. Ele entra na história humana e atrai o coração das pessoas, engana as pessoas. E o próximo objeto, por favor. E a nossa vida é como essa corda. E a nossa corda vai sendo tomada pelo pecado. A nossa vida vai sendo contagiada pelo pecado. E o pecado vai entrando, melhor dizendo, o pecado é a corda e a nossa vida é a garrafa. E o pecado vai entrando na nossa vida, vai nos escravizando. E nós, sem perceber, ele joga nós para cá, para lá, para acolá, e nós vamos ficando presos, aprisionados. E vamos perdendo o sentido da vida, o da família, do reino de Deus. E aí nós vamos ficando sem direção, sem rumo, obscurecido, e não nos conseguimos soltar por nós mesmos. Ficamos presos sem podermos fazer a nossa vontade. A Bíblia diz que o homem é escravo do pecado. E aí ele vem e joga para nós, para cá, para lá. Joga para lá. E aí a vida vai perdendo sentido. Assessor, fica aqui. Então, queridos, a sua vida está enxafurdada, introduzida no pecado. O que fazer? O Evangelho é a resposta. O Evangelho de Jesus Cristo. Ele veio lá na cruz, leva o nosso pecado, leva a nossa natureza velha e nos liberta para a glória de Deus, para sermos livres. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E agora, com a nova vida, com o poder do Evangelho atuando em nós, Cristo vivendo em nós, Ele nos transportou do império das trevas. Ele quebrou todo o jugo, toda a prisão, invisível e visível. Pessoas que se deixam levar pelo passado, uma codependência do pai, da mãe, da religião, e isso vai virando demônio na história das pessoas. E muitas vezes passa de geração a geração. Mas em Cristo toda a obra do diabo é quebrada. Toda a obra do diabo é desfeita na nossa vida, porque nós temos agora o reino de Deus dentro de nós. E essa consciência da praticidade da palavra, da prática da palavra,
é que vai tomar conta da nossa vida. Vai tomar conta da igreja, tomar conta de nós, porque agora o nosso pecado não é mais nosso, é de Jesus Cristo. Toda a obra de Satanás não está mais em nós, está em Cristo Jesus. Ele levou, como temos frisado. E é a partir dessa verdade que, pela graça de Deus, eu tenho experimentado, né, a vida nova em Cristo, quando eu conheci o Evangelho, saber que Ele levou lá. E eu falei, eu creio, Senhor, por Tua graça. E qualquer que seja aquilo que te aprisiona, isso está te fazendo mal, isso está te destruindo, você olhe para Cristo lá. E aí Ele dá essa obra, Ele faz essa obra, a vida nova, o novo nascimento. Mas e agora? Cremos, e agora? Agora Deus vai nos moldar, nos lapidar, e vai usar a nossa vida. Como foi lido nesse texto, que Jesus aqui na terra preparou seus discípulos, preparou a igreja, e agora a Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 5, que nós não conhecemos o Senhor segundo a carne, mas em espírito, porque Ele agora habita. Tá, irmão, obrigado, querido. Ele habita em nós, e somos agentes do Senhor, e Deus está nos chamando para essa missão, Deus está nos chamando para esse compromisso, segundo a sua palavra, lida aqui em Filipenses. O nosso modelo é que Jesus se esvaziou. A obra de Cristo é nos esvaziar, nos fazer morrer, nos destruir para nós mesmos. E agora, feitos filhos de Deus pela ressurreição, Ele vai colocar aqui com muita clareza, né? No verso 12. Assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, realizai, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí ele vai trabalhar, né, fazer todas as coisas sem queixa, sem discórdias, para que o torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sincero, íntegro, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros, iluminadores deste mundo. A ideia que Paulo está trabalhando aqui em Filipenses é a ideia das grandes embarcações que saíam em alto mar. E não tinha hoje satélite, não tinha naquela época como hoje satélites que apontavam a direção. E aí muitas vezes eles tinham que olhar para o céu e ver as estrelas para se guiar, se localizar, para serem direcionados, porque muitos não conheciam aquela região, estavam sendo exploradas, e quando eles viram, eles tinham que ter essa referência. Paulo está dizendo que Jesus Cristo, em primeiro lugar, é esse Deus eterno que se fez homem para ser o nosso luzeiro, para guiar a nossa vida, para ser a nossa vida, para mostrar quão sujos somos, quão pecadores somos, e por isso somos infelizes, insatisfeitos, murmuradores, queixosos, como diz o contexto. Mas agora, na obra do Evangelho, essa ação poderosa de Deus, como nós lemos, nas trevas resplandecem a luz, e essa luz resplandeceu nos nossos corações, e Ele agora está dizendo, vocês, novas criaturas, regenerados, filhos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, vocês são os luzeiros do mundo. Ele está dizendo que o mundo está como em alto mar, sem direcionamento, sem localização, e eles precisam olhar algo para iluminar, para mostrar, para falar, para acolher, para testemunhar. Ele está dizendo, os cristãos que têm a palavra, que têm o Espírito Santo, são luzeiros, que eles vão ver Cristo em nós, mas Cristo se manifesta na nossa vida. Nós somos a mão de Deus, a mão de Cristo aqui na terra, a boca de Deus aqui na terra. E Deus está nos chamando para ser luzeiro, brilhar Cristo, apontar para Cristo, não é para nós mesmos. A nova criatura não vai
ficar buscando glória para si mesmo, não vai ficar achando que é alguma coisa, nada disso. E esse texto, então, queridos irmãos, chama a minha atenção para mostrar que numa geração, como filhos de Deus, Ele vai promover em nós o caráter de Cristo, a santidade, a integridade. E Ele diz, numa geração corrupta. Ele não está dizendo que Deus vai pegar você e vai levar você para o mosteiro e você vai ficar lá isolado, solitário, sem nenhum agito, sem nada. Não, é no meio de uma geração corrupta. É verdade que nós podemos estar no mundo, mas não ser do mundo. É verdade que tem coisas que não convêm, mas nós temos que ser luz no mundo de trevas. Nós precisamos saber discernir que nós vamos alcançar pessoas de um mundo corrupto. Claro que na igreja é lugar de pessoas doentes, pessoas que estão buscando a palavra, mas tem gente que não quer a igreja. E aí às vezes a gente se isola, a gente tem medo. A palavra de Deus está dizendo que nós vamos ser luzeiro no mundo corrupto. Jesus sempre esteve com os religiosos, nas sinagogas, com os fariseus, com os judeus, mas Jesus sempre esteve com ladrões, prostituta, fiscais corruptos como Zaqueu. Jesus não tinha medo, querido, porque ele sabia que a vida que estava nele é a vida que vence, é a vida divina. Ele sabia que ele precisava tocar naquelas pessoas. E a mensagem do Evangelho é a mensagem do ID. Do ID é lá no colégio, é lá na escola, é lá no trabalho. Nós não precisamos ter medo de ter amizade com pessoas do mundo. Muito tempo eu pensava que não poderíamos ter amizade. Infelizmente, por um lado, 99% das nossas amizades são só pessoas da igreja. E como que nós vamos ganhar outro? Deixa Deus falar no seu coração, amado. É no sentido de ser luzeiro. Agora, quem é luzeiro é luzeiro. Quem não é luzeiro, ele não tem como. Foi a amizade, é verdade. A amizade corrompe os bons costumes. Mas será que Cristo operando em mim com discernimento, eu não vou saber discernir até onde eu devo ir? Até onde eu não devo ir? Ser luzeiro no mundo corrupto, nas dificuldades, nas quadras de esportes, na vizinhança, no bairro. Será que nós estamos promovendo esse relacionamento? Às vezes nós temos que ter mais ação ou mais ações do que fala. Às vezes nós falamos muito, nós queremos socar a Bíblia na pessoa, nós queremos enfiar a goela abaixo, mas ela está com a mente endurecida. Porque a nossa cultura, irmãos, infelizmente, ela tem sido danificada porque muitos maus testemunhos têm fechado as pessoas. Muitas pessoas acham que ser crente é não poder fazer aquilo, não poder fazer aquilo outro, é ser uma pessoa chata, uma pessoa cara fechada que briga com todo mundo. Essa é a cultura. E o Evangelho é diferente, irmãos. O Jesus bíblico, o Jesus que veio a esse mundo, ele é um Jesus diferente do que muitas vezes a religião tem feito isso. Eu li um livro que o pastor Cláudio me indicou. Como é o nome do livro? Como? A neurose da religião. É que me deu um apagão aqui na mente. A neurose da religião. Ele vai relatar coisas interessantes. E a graça de Deus quer operar isso em nós. Nós queremos uma religião judaizante. Nós queremos uma religião que não tem nada a ver de Jesus. Só você pegar o modelo de Jesus. Jesus, ele se relacionava. Jesus, ele servia. Jesus amava. Jesus é a procura
do perdido. Jesus se interessava pelas pessoas. E naquela época a religião não se misturava. A religião chamou Jesus de beberrão, de comilão e tantas coisas mais. E assim, muitos de nós acabamos nos fechando. Temos medo, porque a gente é tão preso à opinião do outro, que a gente quer promover uma santidade externa, uma santidade de aparência para os outros verem que nós somos os santarrões. Tem nada a ver, querido. A santidade é de dentro para fora. E no modelo de Jesus, a religião excluía os leprosos. Jesus tocava nos leprosos. No modelo da religião, homem e mulher não se conversavam. E Jesus conversava com as piores mulheres da época. Tocavam com amor. No modelo da religião, criança não tinha vez no culto. E os discípulos estavam tão neuróticos das religiões ou da religião, quando as crianças se aproximam diante de Jesus, os discípulos falam: não atrapalham o mestre. E Jesus, docemente: deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. A religião do passado agora ainda continua massacrando a mulher, porque Satanás tem raiva da mulher. E muitos homens são usados pelo diabo também para massacrar a mulher. E a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. E às vezes eu fico me perguntando, eu não entendo isso, porque as mulheres são mais aguerridas do que os homens, são mais dispostas do que os homens. As mulheres sofrem mais do que os homens. Eu estou me lembrando da minha bisa daqui do Ceará, 21 filhos. 21, gente. Parto normal, em casa com a parteira. E minha avó, 12 filhos. 12 filhos. Vovô era especialista, 10 homens e 2 mulheres. E eu fico pensando, a mulher cuida da casa, cuida do marido, daquele chato, chulezento, e ainda cuida dos filhos, e cuida dela. Minha mulher cuida de tudo. Eu não cuido nem de mim. Brincadeira, eu tenho aprendido a honrar minha mulher. Eu tenho aprendido a enxergar ela como um presente de Deus e como um vaso de honra e uma parte que me completa. Uma parte que encaixa em mim. O homem e a mulher é um quebra-cabeça. Sem ela, o que seria de mim? Sem a mulher, o que seria de nós homens? Não é verdade? A mulher nos completa. E o homem completa a mulher também. Mas infelizmente essa cultura machista é do cão. E muitos se convertem, vão para a igreja e traz esse trem, esse ranço terrível que se torna insuportável, adoecedor com todo mundo. Mas o Evangelho muda a nossa vida. O Evangelho opera na nossa vida. O Evangelho é essa libertação. Então, é verdade que no reino de Deus não tem homem nem mulher. Somos um só em Cristo. É verdade que a mulher tem a sua função. A mulher é uma bênção. Mas nós homens não podemos explorar a mulher. Não podemos empurrar tudo para as nossas esposas. Não. Muito pelo contrário. Temos que ser companheiros. E o Evangelho faz isso em nós. Mas infelizmente, a religião usada pelo capeta excluía. Jesus dignificou a mulher. Eu fico pensando como que o islamismo cresce, gente. Porque as mulheres são tão massacradas no islamismo. No budismo. Tem culturas muito mais terríveis do que o Brasil. Na Índia, no Japão, na China. Muitas mulheres lá não podem fazer ultrassom para saber a sexualidade, o sexo da criança. Porque se for mulher, elas abortam. Porque a mulher lá é subestimada, não pode estudar. Graças a Deus que está mudando isso no Brasil. Mas na África, a perversidade é tamanha, queridos, que dependendo o povo, a tribo, a menina entra na puberdade, eles pegam ferro quente, pedra quente, brasa e queima os seios dela. Queima. Em outras culturas da África também, eles dilaceram, decepam o clítoris da mulher
com tamanha maldade, costura, sem anestesia, sem remédio, uma maldade sem tamanho que Satanás coloca no coração do homem, em nome da religião, da sua cultura pagã. Talvez a nossa cultura não chegou a esse absurdo de lacerar seus órgãos, mas tantos absurdos que nós promovemos também, né? E agora, em nome de uma religião, muitas vezes, mas o Evangelho de Jesus Cristo vem promover isso em nós. Então, nós trazemos uma herança romana, católica, e dentro de nós há muita coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Aí por isso que a gente tem medo de fazer amizade, tem medo de ter relacionamento, porque há uma insegurança em nós. Mas Deus quer mudar isso na nossa vida. Deus quer ensinar a gente a amar. Deus quer ensinar a gente a atender o outro, para depois pregar o Evangelho. Agora a gente já quer empurrar a Bíblia de uma maneira tão cruel. A pessoa nunca ouviu. Ela foi criada de uma maneira equivocada, com medo da gente. Tem gente que tem medo do crente, medo do cristão. E Deus quer usar no testemunho, na amizade, a cada dia. Porque às vezes a gente quer uma ação rápida. A gente já quer enfiar, já quer que a pessoa seja perfeita, já quer que ela muda de tudo, que ela para disso, para daquilo. Aí a gente começa a colocar os dogmas da religião, porque a gente não crê que Jesus é que faz a obra. Aí a pessoa vai até aguentando, sufocada. Daqui a pouco ela desmonta. Mas o que aconteceu? Não estou aguentando mais. É uma cobrança daqui, é um cuidando da vida do outro ali, é o outro pondo mais peso. Não. Nós precisamos ser testemunhas do amor, porque ele diz, no qual resplandeceis como iluminadores do mundo. E vai iluminar onde, irmãos? Na escuridão, na dor do outro, nos hospitais, nas creches, nos orfanatos, nos asilos, no campo de futebol, na vizinhança, como disse há pouco, né? Então Deus quer operar isso para a gente receber essa palavra que é do Senhor, para que possamos juntos ser luzeiros, né? E Ele vai mostrar então que Cristo formando em nós, a igreja de Cristo é o luzeiro. Por isso que nós temos que deixar Deus curar a nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja. Porque, a não ser que Deus tenha um plano muito forte na vida do outro, que Ele vai salvar aquela pessoa, vai vir para o nosso meio, Ele vai ver e vivenciar tanto horror, que Ele vai falar, gente do céu, né? E às vezes a gente não está percebendo isso, porque Ele vai vir e Ele vai ficar tão confuso, para lá e para cá, que Ele fala, será que é assim? Eu vivenciei isso em um outro ministério que eu fui pastor, que tinha 3 famílias que mandavam na igreja. Uma igreja de quase 80 anos, que foi fundadora da primeira igreja batista, e que era numa cidadezinha próxima. Então tinha 3 famílias. E na caminhada dividiram. Saíram uma família forte, grande, que mandava, ficaram 2. E depois, essas 2 sempre disputando o poder. Essa família sempre cuidando de tudo, aí essa saía e entrava outra. Aí foi criando uma rivalidade, porque um concorria com o outro. Um fazia algo, aí o outro ia jogar na cara, e outro cobrava, eu fiz, você não fez, e aquele rancor. E eu lá, ouvindo história de 30 anos, querendo evangelizar, querendo pregar. A gente começou um trabalho com criança, pela graça de Deus. Tinha 10 crianças na igreja, 70 membros, 10 crianças de 0 a 8, 9 anos. Fizemos um evento, levamos 50 crianças. E os antigão vendo criança, pastor, vai sujar a igreja, não sei o quê. Calma, irmão, fique em paz. Aí, 2, 3 meses depois, fizemos outro evento, 120 crianças. As escolas começaram a abrir as portas,
pré-adolescente, adolescente, jovem, a gente pregando a palavra, levando teatro, e os críticos lá. No terceiro encontro, 6 meses depois, não cabia na igreja, 250 crianças, faziam celebrações, pregava a palavra, louvor, teatro, lanche, acolhimento, e as famílias conhecendo a gente, e os jovens envolvidos, as irmãs, que tinha aquele coração abençoado, né? Faziam os bolos, os quitutes, os docinhos, o suco, e a gente ali pregando a palavra, e lá os donos da igreja, um falando do outro, aí outro falando do outro, e eu falava, irmão, vamos olhar para frente, irmão, não guarda mágoa, aí colocava eu no jogo cruzado, que eu falei, meu pai do céu, coisas de 30, pastor, não sei quantos anos, a filha de fulano ficou grávida, e contando da vida do outro, aí o outro vinha e falava, pastor, fulano, isso, e eu falava, meu pai do céu, e nós tentando pregar o evangelho, indo para os bairros, eu tenho uma máquina de algodão, aí eu falei, eu acho que esse povo está muito preguiçoso, muito parado, aí eu pegava, ia num bairro bem pobre, colocava na calçada a minha máquina, e aí as crianças passavam, eu dava um algodão doce, aí a outra chamava, tinha menino que comia 10, sem brincadeira, mas você vai morrer infeliz. E tomava, e daqui a pouco chegava outro, aí eu fazia uma roda, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Domingo que vem, às 3 horas, tem mais. Aí no outro domingo já dobrava, aí eu contava uma pequena história, falava, no próximo chama mais. Aí alguns traziam os pais, aí eu contava uma historinha de 15 minutos, pregava o evangelho, aí eu ficava 4 domingos, 4 semanas, aí chamava os antigão da igreja, vamos ter um culto lá no ar livre, e eles gostavam, então eu falei, vou envolver esse povo, para parar de ficar falando da vida dos outros. Não vai dar tempo mais, vai cedo na igreja, almoça, e vamos evangelizar. Aí a gente orava, pregava a palavra, distribuía cartão, quem quisesse visita, quem quisesse atendimento. E aí nós conseguimos fazer, acho que, em 3 pontos da cidade. A ideia era contactar os 4 cantos. Muita pobreza, muita violência. A gente ia nos piores bairros. Falava, onde é o pior bairro? Eu morava em Londrina e pastoreava em Biporã. 15 quilômetros. Então eu queria saber qual era o pior bairro. E a gente, pela graça de Deus, fizemos algumas ações. Aí depois, Deus nos trouxe de volta para a primeira igreja batista. Mas eu estou contando essa história, irmãos, coisas que eu vivenciei e vivencio. Às vezes eu vou pregar em outras igrejas lá, e a gente convive com alguns pastores que sofrem com isso. Sofre. E muitas vezes a gente, sem perceber, vai entrando, vai trazendo esse ranço. Jesus quer dar vinho novo em odres novos, meus irmãos. E eu vi aquele povo amargando, que não se falava, e estava na direção da igreja. Cantava, visitava, estava em uma mágoa. Eu falei, irmão, está tudo na cruz. Será que nós, eu e você, cremos que Jesus já levou tudo lá na cruz? O nosso pecado, aquilo, as ofensas que fizeram a nós? Porque às vezes a gente, pela graça, crê que os meus pecados estão em Jesus. Mas o que fizeram para mim ainda está comigo. Não, os meus pecados estão em Jesus. O que fizeram contra mim também está lá. Quando a raiva, o sentimento, irmãos, Deus é muito bom na nossa vida. A gente da caminhada tem experimentado as chicotadas também. Eu confesso que muitas vezes eu já quis desistir. Já entreguei. Falei, eu não quero mais. Mas Deus, por sua graça, nos renova. E nos traz muito mais vigorados, renovados para continuar. Irmãos queridos que vieram, que promoveram coisas que eu nunca esperava. E eu fui falar, irmão, falei com ele. E aí depois falou, vamos acertar. E Deus foi curando. Eu falei, eu não posso ficar preso diante do reino de Deus, diante de Jesus, diante da graça, diante de vidas que estão clamando, amados. Clamando por um luzeiro. Eu não vou ficar amargando, fermentando, como eu fiquei já há alguns dias. Não, quando bate, eu confesso, a luz resplandece nas trevas. Eu não posso ser refém daquele que quis me machucar. Ou talvez ele teve até razão. Mas, Senhor, renova-me. Opera em mim. Me dá da sua graça.
E nós precisamos, pela graça de Deus, sermos desconstruídos dessa religiosidade, dessa maneira equivocada que a gente tem levado o Evangelho e o mundo perecendo, e nós sem vivermos para a glória de Deus. Para isso, nós precisamos da obra de Jesus a cada dia, da obra da cruz. Filipenses capítulo 3, verso 7. Vamos dar um pulinho nessa passagem. Depois vocês meditam mais. Eu não vou entrar nos detalhes do verso, mas é um texto muito rico que nós lemos aqui de Filipenses, que mostra que nós somos esse instrumento de Deus. E ele vai falar que devemos reter a palavra. Ele vai dizer, como povo de Deus, como filho de Deus, nós temos a marca, né? Quando ele diz, como filhos de Deus, somos irrepreensíveis, sinceros, numa geração corrupta. Não pense que vai ser fácil. Não pense que vai ser do seu jeito. Mas é glorioso diante do Senhor, né? Então vamos descobrir a nossa função no corpo de Cristo. Vamos olhar para Ele. Aí depois você vai anotar aqui a dica que Ele dá, né, para a gente servir ao Senhor. Ele fala, serviu comigo do Evangelho. Ele mostra, né, da suficiência de Cristo e da ação da nova criatura, da prática da nova criatura. Amém? Agora, vamos, Filipenses, como eu disse, 3:7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Continua, por favor, irmão. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para conseguir Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Amém. Vamos parar um pouquinho aqui. Então nós olhamos que libertos do pecado, feitos novas criaturas, e agora ele vai dizer que nós ambicionamos, nós prosseguimos, nós estamos no Senhor. E ele vai dizer assim, olha, o apóstolo Paulo usou essas palavras, não que eu já tenha chegado. Ele estava dizendo, eu sei que Deus tem algo para operar na minha vida. Deus tem algo a desenvolver na minha vida. Em Cristo nós já temos tudo, irmãos. Mas nós vamos experimentando a cada dia. Deus vai formatando isso em nós, para a glória de Deus. E ele vai dizer, nós prosseguimos, eu estou prosseguindo, eu esqueço das coisas que para trás ficam. E essa palavra aqui, do verso 7, me chama a atenção quando ele diz, o que para mim era lucro, para ser considerado perda por amor de Cristo. O amor de Cristo vai tomando conta da gente, onde ele vai sendo revelado em nós, e nós vamos tendo ele como alvo, como foco, e aí nós vamos contribuir com alegria, cultuar com alegria, visitar com alegria, amar os que estão de dentro, amar os que estão de fora, porque agora nós estamos prosseguindo no Senhor. Não há crescimento dentro de quatro paredes. Não há crescimento na inércia, na indiferença. É no campo, irmãos. Às vezes a gente quer os dons de Deus, o mover do Espírito. Para quê? Para se aparecer? Vai que os dons vão se manifestar. Vai que o poder vai se manifestar. Mas às vezes a gente quer se inchar de algo para não ter valor algum. Sabe aquela senhora que tem lá os talheres de prata, prato de prata, tudo concha de prata, tá? Mas nunca usa, está lá escondido.
Tem crente que é mais ou menos assim. Deus capacita, dá condição, dá dons, dá talentos, mas não usa para nada. Mas em Cristo nós ganhamos a revelação de servo, meus amados. A igreja precisa dessa mente de Cristo, a mente de servo. E aqui nesse texto de Filipenses, ele vai dizer que a dedicação da nova criatura é fruto de um Deus que os amou, que os ama. E agora nós amamos o Senhor. E amando o Senhor, nós vamos nos dedicar por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Por amor ao perdido. Deus quer nos batizar de amor. Batizar significa mergulhar. Imergir do amor nos nossos corações. Mais um texto rapidinho. Colossenses 1:24. A obra de Cristo, consciência da morte com Cristo, a consciência da morte para o pecado é que vai gerar a vida, e nós vamos usar isso para a glória de Deus. Não basta falar, estou crucificado. Não basta, queridos. Temos que confessar, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Porque quem fez a promessa é fiel. Mas não seja apenas ouvinte, mas praticantes. E ele está mostrando, irmãos, o operar de Jesus em nós, nos adolescentes, nos jovens, na terceira idade, nos casais, nos viúvos, descasados, solteiros, nos departamentos, na liderança. Oh Pai, opera isso em nós, na dedicação ao Senhor, por amor a Cristo, diz a palavra, por amor a Cristo. E aqui então, Colossenses 1:24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo estava dizendo, o Evangelho chegou na minha vida, mudou a minha história, me deu sentido, e eu trabalho em favor deles para pregar o Evangelho. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Ontem lemos em Judas que ele chamou, amou e guardou. Lembre-se disso, verso 1. E aqui Paulo então está dizendo, olha, eu me alegro nos meus sofrimentos. Por vós, que completo o corpo, que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Cristo deu a vida dele pela igreja. Cristo ama a igreja, e nós devemos dar a nossa vida pela igreja. Queridos, entenda bem, eu não estou dizendo que você tem que abandonar sua família para ficar 24 horas na reunião da igreja. Não. Mas é ter ardência, é saber que tem dia para estar com a família, horário de trabalho, horário de responsabilidade, horário do lazer, mas o compromisso de estarmos juntos para a glória de Deus, para promover o reino de Deus. E ele vai dizer, o ministério que esteve oculto durante séculos, que agora foi manifestado aos santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer a riqueza da glória do mistério, saber Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo vivendo em nós, manifestando em nós a esperança para aqueles que estão no pecado, nas drogas, indo para o inferno, irmãos, que não estão bem, que estão sofrendo. Cristo é a nossa esperança. E por isso que foi tão bom conhecer Jesus. Como eu disse, eu conheci o Evangelho quando eu tinha 15 anos, numa escola. Passaram-se os anos, comecei a trabalhar com adolescentes sem querer. Muitos se opuseram a mim, falando, não, Dagoberto, isso não dá nada, adolescente, vão para cá, vão para lá.
Aí fui ficando. De repente, fui ser pastor do ministério nas escolas. Aí eu comecei a entender. Deus me salvou numa escola. Perto da minha casa, a igreja ia, fazia brincadeira com as crianças, reunia com os adultos e adolescentes. Aí me chamaram, eu não queria ir. Ouvi a palavra, e a palavra mudou meu coração. E de repente nós estamos lá com mais de 500 pré-adolescentes e adolescentes. Estamos em 3 escolas. 120, 180, dá quanto? 300, mais 100, 400. 400 pré-adolescentes e adolescentes. Fala a glória de Deus, Ele vai trabalhando com a gente. Temos uma equipe que desenvolve as atividades. E eu falei, Deus fez algo em mim. E Ele coloca esse amor. E aí hoje eu sou pastor, eu era coordenador. Hoje eu sou pastor de adolescentes, fizemos uma viagem missionárias, e Deus foi me ensinar, porque muitos adultos não têm paciência com os adolescentes. E Deus colocou pessoas para cuidar de mim, tem preparado meu coração, e a gente faz vigília, faz encontro, e passamos horas viajando no ônibus, e estamos promovendo o reino de Deus. Eu amo os adolescentes. Porque Deus ama os adolescentes. Eu amo as crianças, porque Jesus ama as crianças. Deus ama os velhinhos, eu amo os velhinhos. Eu abraço os velhinhos da minha igreja, eu visito eles. Eu vou no hospital, eles oram por mim. Será que a gente ama os velhinhos da igreja? Às vezes tem uns velhinhos chatos, pelo amor de Deus. Mas nós também somos. Mas eles são amados de Deus, conta história. Canta hino, eu amo cantar hino. Vamos cantar hino depois do cantor cristão? Consegue, eu andei, brincadeira. Eu canto com eles. Será que como igreja a gente tem esse prazer, irmãos? Vocês percebem quanta coisa que Deus tem para nós? E a gente fica preso com um ranço, com coisinha. O evangelho é muito mais, querido. Senhor, abre os meus olhos para ver o evangelho de Jesus Cristo. Abre, Senhor. E Paulo está dizendo, Deus, irmãos, igreja, olha a grandeza do Senhor, do reino de Deus em nós. Porque, gente, a Bíblia diz, juntai tesouro no céu, onde a ferrugem não corrói e nem a traça destrói. A Bíblia diz, granjai amigos com riquezas de origem iníqua, para que quando elas vos faltarem, eles os recebam nos portais celestiais. Significa que você usa o que Deus tem nesse mundo. Você usa para Deus o que você tem nesse mundo. E um dia, essas pessoas vão estar com você lá na glória. Você abre a sua casa, você investe, você contribui, você investe em pessoas, você ajuda pessoas com Bíblia, literatura, CD, acampamento, você faz a vaquinha, ajuda para eles. Você investe nele, você vai visitar ele, você busca ele, e aí ele recebe o evangelho, ele vai para o céu, e um dia nós vamos embora. E aí você vai chegar lá, e Deus que gosta de fazer mimo, ele vai dizer, eu usei você para salvar aquele. E você vai glorificar Deus, como diz o irmão Reginaldo, né? E vai ter um amor fraterno. Lá no céu não vai ter fé. Sabia? Não vai ter esperança. Sabe por quê? Porque já está tudo pronto. Esperança é fruto da fé naquilo que a gente não está vendo. Mas lá no céu vai ter paz, alegria, amor, celebração. E o povo de Deus celebrando e adorando. E agora, o que nós semeamos agora, nós vamos colher na eternidade. Pense nessa frase. Um dia eu ouvi essa frase. O que semeamos agora, vamos colher na eternidade. Foi aquilo que Jó entendeu. Jó entendeu que ser crente era cuidar dos filhos acima de tudo. Por isso que Deus tirou. Na minha interpretação, tá, irmãos? Deus tratou com os filhos de Jó porque ele fazia até sacrifício para os filhos. E Deus teve que tirar os filhos dele. Jó era um homem próspero, onde ele passava as pessoas reverenciavam ele. Mas ele vivia uma religiosidade muito do aqui e agora. Ele teve que perder, se humilhar e falar, Deus,
eu sou um trapo de imundícia. Eu falei coisas que eu não sabia. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Agora eu te vejo. Agora eu te conheço. E aí a Bíblia diz, e Deus deu tudo em dobro. E as filhas de Jó eram as mais bonitas. Ou seja, quando Cristo está em nós, Deus está trabalhando em nós, as coisas ficam mais bonitas. Até quando aquele irmão chato, não é você não, Carlinhos, você está de férias, começa a ficar bonito. Eu fico olhando os irmãos chatos que Deus colocou na minha vida, queridos. E muitas vezes eu chorei. Muitas vezes eu amarguei também. Eu estou no processo da cura. Eu não sou perfeito. Muitas vezes eu enxaquequei. E por isso, às vezes, hoje eu estou tomando umas vitaminas. Porque eu me deixei levar por tantas coisas que... Talvez sim, pela minha fragilidade. Mas o Evangelho é muito maior na minha vida. Muitas vezes eu quis desistir, como eu disse. Mas Deus tem me renovado. Deus tem me dado graça. E eu quero mais do Senhor. Porque eu não vou levar nada desse mundo. Eu quero a Cristo, fazer a vontade dEle e semear no seu reino. Meninas e meninos, viva na intensidade do Senhor. Jovens, casados, solteiros, largados, abandonados. Viva para a glória de Deus. Ai, eu sou abandonadinho. Meu marido, minha mulher. Cristo é tudo, amado. Ele se tornou maldito por nós. Para de dar de vítima. Claro que às vezes você vai chorar, vai ter homem de Deus, mulher de Deus para você confessar, pedir oração. Mas para de se arrastar. Em nome de Jesus. Eu já me arrastei muito. Ficava, fizeram isso comigo, irmão. Queria buscar plateia, né? Ô, irmão, me ajuda lá. Falei, é mesmo, agora fizeram isso com você. Aquele cara, ele vai vir comigo. Nada disso. Eu tenho aprendido a pôr na mão do Senhor. Senhor, eu entrego porque eu não quero andar na dele. Porque a vida é muito preciosa, é muito curta. O tempo é muito rápido. E nós estamos servindo o Senhor na prática da palavra. Vamos estar encerrando Colossenses 3:10. Eu estou lendo o resumo dos textos, ou lendo o texto e tentando resumir, mas depois vocês vão anotando aí para continuar. Colossenses 3:10 em diante. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, Amém. Dando por ele graças a Deus Pai. Amém, queridos. Olha a ação do Espírito promovendo vida naquele irritado, naquele cheio de ódio, aquele amargo. Agora ele vai falar que a doçura, a mansidão, a compaixão, a humildade, a paciência. Aí ele diz, suportando. Suporta o carninho, igreja. Acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da paz. Aleluia. Revesti-vos acima de tudo. E aí ele vai dizer que a palavra de Cristo habita em nós ricamente. Aí para encerrar, o verso 23.
Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo que fizerdes. Tudo. Por isso que eu me dispus a lavar patente, banheiro, na viagem missionária. Aqui não, tem muita gente. Então, queridos, tudo que fizerdes, a gente acha que é só cantar, só ler a Bíblia, tudo que fizerdes, fazei em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Você vai estudar para a glória do Senhor. Você vai cuidar do seu marido para a glória do Senhor. Você vai participar na comunidade para a glória do Senhor. E aí fica leve. Não é para se aparecer, não é para receber aplausos, elogios. É para a glória do Senhor, amados. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então a experiência do novo nascimento não nos deixe estagnado, não nos deixe parados, não. A dinâmica do Espírito, segundo Paulo, segundo a palavra, segundo Jesus. E depois você vai ler em João capítulo 13, que Jesus pegou o jarro, pegou o guardanapo, o pano, tirou as suas vestimentas e começou a lavar os pés dos discípulos. Porque eles estavam querendo saber quem era o maior. E Jesus disse que o maior é aquele que serve. E era uma função extremamente de escravo, de última categoria. Lavar pé naquela época era só os escravos que lavavam os pés. E Jesus se ajoelhou. Imagine Jesus ajoelhados diante do pé de pescadores que viviam no meio da sujeira dos animais ali. Craquento, fedido, cheio de frieira, chulezento. E Jesus com a toalha. Imagine o nosso Senhor, Rei dos Reis, se dobra, se curva, mostrando que Ele veio para nos limpar, para nos acolher. Ele se esvaziou, sendo Deus. E eu e você ficamos com esse narizinho empinado, achando que é alguma coisa, reivindicando alguma coisa. Você precisa, se você já nasceu de novo, precisa se converter. Porque a conversão é diária. Conversão é mudança. Arrependimento é diário, cada dia. Mas se você não nasceu de novo, tem que nascer de novo, deixar Deus converter o seu coração, cada dia. Porque nós somos muito arrogantes, irmãos. Nós achamos, como o pastor Cláudio falou na segunda preleição dele, cheio de nós mesmos. O evangelho é o evangelho do esvaziamento, dos direitos. Como Paulo diz, olha, eu ofereço a minha vida como sacrifício, como libação, para pregar o evangelho, para servir o meu irmão. Se tiver que ficar no prejuízo, eu fico, para o bem do meu irmão. Mas é obra da graça, do evangelho, do Espírito Santo. E aqueles que nasceram de novo podem experimentar isso, porque é Deus que opera em vós, tanto querer como realizar. Fala um pouquinho, por favor, desse versículo 3, essa expressão. Como para o Senhor. Eu entendo que essa fazer tudo como para o Senhor. Porque Jesus é o modelo de Deus, de servo. Quando ele lavou os pés, ele estava fazendo para a glória do Pai, para alcançar as vidas, para alcançar a nós. E saber que Deus é a nossa plateia. Porque quando nós estamos apaixonados, né, o jovem, o adolescente, ele quer agradar a menina. Ele se arruma pensando nela. Ele se perfuma pensando nela. Ele levanta mais cedo pensando nela. Ele deixa um monte de coisa pensando nela. Agora, quando você vê o Deus que te ama, que é tudo na sua vida, que te sustenta, que te dá alegria, que te salvou, e agora você, em gratidão a Ele, você vai fazer para o Senhor. Porque Ele criou a gente não como robô, mas Ele nos capacitou do cérebro, das mãos, não apenas para enfeitar, mas para servir. E para o Senhor é que Ele é o nosso galardoador. Porque Deus nos chama para servir. Deus nos chama para ser instrumento dEle aqui na terra. E quando é para o Senhor, fica mais leve. Quando é para o Senhor, é que Deus está olhando. Que Deus, Ele
é suficiente, eterno, mas Ele é gracioso. Ele nos chama, Ele quer compartilhar na sua soberania da sua vida. Ele olha para você como único. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer nos seus. Quando você lê Cantares, você vai ver aquela harmonia, aquele amor, aquele prazer da noiva com o noivo, do noivo com a noiva. E você vai no fazer, que é fruto da comunhão. A comunhão, ela precede o fazer. Mas o fazer, para a glória de Deus, é que Deus conta com você. Deus nos chama para Ele. Deus quer usar a nossa vida. Eu creio que nós temos que focar o Senhor. Porque às vezes você faz algo e as pessoas são ingratas. Aí você fica esperando reconhecimento, aí você se frustra. Mas quando você fala, Deus que opera em mim, a nova criatura não tem prejuízo. Não tem, mesmo que pode perder alguma coisa, é Deus que honra. Aquele ingrato lá, não tem problema não fiz para ele, fiz para a glória de Deus. Se ele gostou, glória a Deus. Se ele não gostou, eu procurei fazer o melhor. Então quando a gente tem um foco como o Senhor, as ingratidões e os elogios estão tudo aos pés do Senhor. Nós entregamos tudo para Ele. Isso nos torna motivados e mais leves, mais soltos. Que é para a glória de Deus. Onde você vai? Vou em tal lugar. Mas e a pessoa não vai? Para a glória de Deus. Eu não sei como vai ser a reação dela. Positiva ou negativa. Então, pastor, eu acho que é a minha colocação. Não sei se foi isso que você sugeriu. Sim? Sim? Vamos ficar em pé. Nós vamos agora orar. Pegue na mão do seu irmão. Então eu não posso fazer como para o Dagoberto. Não, é para o Senhor. Para o Senhor. Porque Deus conhece. Eu não conheço o coração do irmão Francisco. Para mim ele é um irmão querido, amado. Mas ele está tocando para quem? Para o Senhor. Eu não conheço o coração do irmão Reginaldo. Um irmão querido, amado. Mas o Senhor conhece o coração dele. E assim também os irmãos não conhecem meu coração. E se o Senhor não operar no meu coração, irmãos, eu vou querer reivindicar algo para mim. Porque todos nós somos tentados. Eu não posso chegar aqui e ficar falando, irmãos, olha tudo. Às vezes a gente fala uma coisa, mas eu creio que a gente tem que confessar, mas algo profundo é o Espírito Santo. Vocês acham que eu não sou tentado? Cada dia, quando esquece de mim, Senhor, louvado seja o teu nome. Opera em mim, Senhor. Porque a gente sempre almeja aquilo que é maior na vida do outro. A gente nunca vai ter inveja do andarilho, mas aquele que está acima. E o Evangelho nos leva a torcer. Que bom, irmão. Que bom. Louvado seja Deus. Deus te usou. Que bom, querido. E se aprover a Deus me usar, ninguém vai tirar de mim. Eu tenho descansado dessa graça. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para os meus colegas. Nós somos 7 pastores na igreja. Cada um tem seu dom. E eu torço por eles. Mas teve um momento que eu tive que confessar que eu almejava algo que o outro estava tendo. E eu ficava, poxa, eu queria tanto ir tal lugar. E eu vi os irmãos viajando, eu falava, queria tanto viajar para tal lugar. Aí um dia o Senhor mostrou para mim que eu tenho para você, querido. E aí Ele gerou contentamento em mim. Por isso que eu não desprezo a visita no lugar mais oculto da face da terra, que é um centro terapêutico intensivo, né? A UTI, o CTI, que muitas vezes as pessoas nem sabem. Lá no centro de recuperação, que ninguém de lá é da igreja, muitos nem sabem que a gente tem um trabalho, mas não sabe no dia a dia, né? Mas Deus está vendo. E às vezes Deus nos dá o privilégio, né? Eu acho que todos os lugares é um privilégio, e em lugares, pessoas, para a glória de Deus. Então eu me coloco diante dele. E você? Se coloque diante do Senhor. Que Deus quer usar a sua vida, porque você é uma nova criatura. Se não é nova criatura, não tem como. Mas vale a pena, querido, viver para o Senhor. Porque desse mundo não se leva nada. Eu sempre digo, seja dedicado no trabalho, como patrão, como funcionário, como autônomo, na casa, faça o melhor para Deus. Mas viva na intensidade para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, o Senhor é
maravilhoso, gracioso para conosco. E o Senhor quer trabalhar em nós. Assim como um dia Paulo falou com Timóteo. Timóteo estava desanimado pelas questões, acabou adoecendo do estômago, ficou mal, queria desistir, Pai. E a Tua palavra foi enviada a Timóteo de encorajamento, para ele continuar na caminhada, na missão, no reino, na pregação, no amor, no servir. Talvez no nosso meio tem pessoas que estão doentes, pessoas que estão desanimadas, desencorajadas, achando que a carreira já acabou. Oh, querido Pai, assim como o Senhor despertou em Timóteo, desperta em nós também o Teu querer, o Teu realizar. Pai, o Teu Filho, sendo Deus, se fez homem, se humilhou. E muitas vezes nós, homens, queremos ser deuses, queremos almejar coisas que não competem a nós. Mas gera em nós a vida de Cristo, gera em nós a vida de Jesus Cristo nos servir, Pai. Gera, Senhor. Oh, querido Pai, nos reveste do novo homem, do amor, da paciência, da fraternidade, da graça, Pai. Oh, Senhor amado, é a Tua palavra que nos chama, Pai. Nos dá entendimento. Aviva a Tua obra, que a gente não fique apenas na teoria. Como Paulo disse, para a gente agir como filho de Deus. E como filhos de Deus, nós temos atitudes de filhos de Deus para a Tua glória, pela suficiência de Cristo em nós. A igreja de Aracati é Tua, Pai. Esse povo aqui é Teu, que o Senhor ama, Pai. Não deixa o inimigo enganá-los. Não deixa as crises tomarem conta. Não deixa, Pai, a circunstância roubar a alegria, Pai. Porque quando Paulo e Silas foram perseguidos, caluniados, levaram uma surra aquela noite, eles cantaram e pregaram para o carcereiro, Pai. Eles não desanimaram. E o Senhor usou Paulo e Silas para salvar a família do carcereiro. Usa a nossa vida, usa o Teu povo, usa o pastor Oswaldo, usa, Pai, a cada dia os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós teremos